Olá, gurias, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, desejo muito que vocês estejam bem. Eu sou a Beth, quero dizer para vocês, sejam bem-vindas novamente aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, ative os sininhos para não perder mais os nossos conteúdos, porque tem muita coisa linda vindo por aí. Hoje, como vocês já perceberam, eu estou aqui com um vaso repleto de flores. Olha que lindo que ele está. Esse vasinho de flores aqui, ele faz duas funções. Uma é decorar e a outra é ser um utilitário, né? Que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia. Então, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, com mais calma. Olha que lindo que fica. Ele se transforma em porta-copos. Olha que amor. Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje? Bom, para mim fazer este vasinho com os meus dois suplás, eu vou precisar de 400 gramas de fios de malha. Eu estou utilizando sobrinhas de fios de malha e vocês aí também podem dar uma olhada aí nos fios de vocês e usarem e abusarem da criatividade em relação a cores. Esse cestinho aqui, ele tem 12 centímetros de base, então a gente vai precisar de um cestinho com 12 centímetros de base e nós vamos precisar de um cestinho com 5 carreirinhas de altura, tá? Então, já é aí uma prévia para vocês. Aqui, para os nossos suplás, cada um deles, né? Os suplás porta-copos. O menorzinho, ele tem 14 centímetros, tá? Mas ele tem 14 centímetros na circunferência dele, sem contar com as bordinhas das flores. Com as bordinhas das flores, vai dar em média 17 centímetros. E o maiorzinho, ele tem, deixa eu ver aqui, 18 centímetros, tá? Contando com a bordinha das flores, vai dar aproximadamente 23 centímetros. Minha recomendação para vocês fazerem este aqui é vocês utilizarem fios finos. Os fios mais finos que vocês tiverem, mais delicados que vocês tiverem aí à disposição de vocês. Eu tô utilizando o fio de malha, nosso mesmo, Beth Melo Fios de Malha. Algumas unidades estão à venda, se vocês tiverem interesse, vão lá no nosso Instagram, Beth Melo Fios de Malha. Por lá vocês conseguem tirar mais dúvidas em relação aos nossos fios, tá? Aqui eu tô utilizando, deixa eu arrumar minha bancada. Eu tô utilizando este fio amarelinho, que é o nosso fio geladinho, que as meninas falam aí. Quem já nos segue já conhece, sabe que é um fio bem gostosinho de trabalhar. Ele é uma fitinha, mas ele se fecha e fica maravilhoso, olha. Uma espessura bem fininha. Vou utilizar para as flores. Estou utilizando também um fio verde. Ele não tem elastano, tá? E este fio aqui, ele é um fio bem fino. Ele é indicado pra gente fazer maxi bolsa, porque ele se parece até, de certa forma, com um barbante, só que com a diferença da estrutura dele, que fica mais uniforme, tá? Então, eu tô utilizando este verde para fazer a base dos meus porta-copos, dos meus mini suplás. E eu tenho um fio aqui também, que é um fio com elastano em malha, tá? Bem macio, que é o mais indicadinho pra gente trabalhar fazendo o cestinho. Mas esses aqui são os fios os nossos próprios fios, né? Os fios Beth Melo, os meus fios. Então, agora eu vou dar opções para vocês também, se vocês não têm aí os nossos fios, para vocês utilizarem o fio da Círculo. Eu já testei, então eu sei que dá certo, tá? Para fazerem o vasinho, dá para vocês utilizarem o fio da Círculo. E também vocês podem utilizar o fio da Bela Sul, tá? Nenhuma das duas está me patrocinando aí para nada, eu só tô dando uma dica que fique mais fácil para vocês de repente trabalharem. O fio Bela Sul, a parte boa dele é que ele é bem fininho, então quando você puxa ele, ele consegue fazer esse rolotê mais delicadinho para flores, para pecinhas delicadas, ele é perfeito. Então, são duas opções premium aí que vocês podem utilizar também. Bom, vamos lá para o nosso passo a passo. Além da tesoura que a gente vai precisar, a gente também vai precisar de agulha número 4 e 6. Eu tenho uma 7 aqui para mim fazer
o meu cesto, tá? Mas aí a 4 e a 6 eu vou utilizar para me fazer as flores que ficam mais delicadas. Bom, a tesourinha, e vamos precisar também de agulha de tapeceiro pra gente fazer as finalizações, né? Os acabamentos ali, esconder os fios. Bom, nós vamos começar pela base do nosso cesto. Nós precisamos de 12 centímetros. Eu vou começar, como eu quero que essa base seja pequena, eu vou começar colocando 10 pontos baixos dentro do meu círculo mágico. Tá? Eu faço meu círculo mágico. E vou colocar aqui dentro 10 pontos baixos. Termino aqui os meus 10 pontos baixos, eu vou fazer o encerramento da minha carreira. Eu seguro o lado direito voltado para mim, o lado esquerdo está para lá, e eu vou enfiar a minha agulha vindo do esquerdo para o direito, vou alongar a minha laçadinha e vou puxar essa laçada lá pro lado avesso, né? Pro esquerdinho ali, ó. Vou vir aqui atrás, no meu último ponto, vou entrar dentro dele, deixa eu trocar, pegar uma agulha menor. Essa é uma dica que vocês também podem fazer aí, podem pegar uma agulha menor nas primeiras carreiras, para que o ponto de vocês não sofram tanto para fazer essas primeiras carreirinhas aqui. Eu vou vir no meio do meu ponto, vou lá pro outro lado, prestando atenção que eu preciso sair no meio do ponto aqui atrás, ó. Vou pegar a minha laçada e vou puxar ela aqui pro direito. Ela escapou. Puxei ela aqui pro direito. Vou ajustar ela com a mão mesmo. Ó. Agora, eu vou começar fazendo, em cada ponto de base, eu vou colocar 2 pontos em cada ponto. Então, se eu fiz 10 anteriormente, eu vou ficar com 20 agora, tá? Então, eu vou pegando no meio de cada ponto de base, ó. Aqui eu já tinha feito um, então vou fazer 2. Vou aqui no próximo, entrando sempre no meio do ponto, e vou colocar 2 pontos. E vou fazer isso até o final, tá? 2 pontos baixos em cada ponto de base, totalizando 20 pontos aqui. Totalizei meus 20 pontos, vou fazer de novo o meu acabamento de carreira, vou puxar minha laçada para o outro lado, vou vir no meu ponto anterior, introduzo a agulha, puxo a minha laçada e trago ela aqui para o lado direito. Se vocês tiverem dúvidas aí, gurias, vocês deixem nos comentários, tá? Sempre deixem nos comentários que eu sempre respondo vocês. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. E agora aqui, eu vou começar, para quem já me segue há um tempo aqui, já sabe como é que eu trabalho, eu vou começar a cuidar a minha base, e essa dica eu vou dar de novo para vocês, eu não me canso de falar dela, que é assim, eu tô com o meu ponto, o meu próximo ponto de base, ele está aqui, onde está minha agulha laranja. E um ponto que eu estou fazendo, ele está aqui, ou seja, ele está para trás. Olha, ele está fazendo isso aqui. Eu precisava que o meu ponto estivesse ao menos aqui, na lateral. Então, cada vez que o meu ponto fica para trás, eu coloco um aumento, tá? Sempre lembrando de cuidar para que o ponto de vocês também não fique sobrando para frente aqui, tá? Se ficar sobrando para frente, vocês estão colocando pontos demais. Então, o importante é que vocês coloquem a agulha no ponto de base, alguma coisa retinha, né, no ponto de base, e que ele fique o mais próximo possível aqui, se não, junto ali, tá? Então, eu vou seguir agora fazendo essa regrinha até eu chegar aos meus 12 centímetros de base. Ó, fiz um aumento. Vou seguir fazendo pontos sobre pontos até onde eu ver de novo que tá pedindo ponto o meu trabalho. Olha,
Aqui tá pedindo ponto de novo. Então, eu já vou colocar um aumento aqui. Eu vou terminar essa carreira e já volto para dar mais uma diquinha antes de acabar essa base aqui. Acabei os meus aumentos, já comecei a minha carreira aqui. Provavelmente essa aqui já vai ser minha última carreirinha que eu vou fazer. Mas, como vocês percebem aqui, ele tá bem redondinho, ó, bem bonitinho, tá? Então, aquela regra que que eu sempre falo pra vocês e volto a insistir em falar sempre, é porque vocês podem utilizar o fio que vocês tiverem em casa, qualquer que seja a espessura, qualquer marca, sei lá, vocês podem utilizar que vai dar certo, porque essa regra, ela se torna meio que universal para todos os tipos de fios, tá? Não precisa vocês ficarem apegadas nos aumentos, é só vocês prestarem atenção visualmente no fio de vocês, no trabalho de vocês, perdão. Olha só, agora aqui embaixo, eu tô fazendo essa carreira, e embaixo aqui eu tenho os meus 2 primeiros aumentos, né? Eu vou fazer aqui, ó, um ponto, e eu já percebi que eu vou precisar colocar aumentos em cima aqui, porque olha só, o meu ponto ficou lá para trás e eu vou precisar colocar aumentos em cima de novo. Só que aí a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: não se coloca aumento sobre aumento, tá? Principalmente nas carreiras iniciais. Olha, porque se vocês colocarem aumento sobre aumento, vai entortar o círculo de vocês, e vocês não querem que isso aconteça. Então, vocês fazem pontos baixos simples em cima dos aumentos, e quando vocês chegam no próximo ponto, vocês vão colocar o aumento que o trabalho de vocês está pedindo. Olha, e isso vai fazer com que a borda de vocês fique sempre redonda, ok? Então, eu vou terminar aqui, vou medir ela para nós já começarmos a subir as laterais do nosso cesto. Bom, terminei aqui, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui, quantos centímetros. Já tenho os meus 12 centímetros, então já está perfeito. Eu vou vir aqui, vou cortar o meu fio, vou retirar a minha laçada, vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Lá no meu Insta, eu ensinei vocês a fazerem uma agulha artesanal, para quem não tem essa agulha em casa, tá? Eu ensinei vocês reciclarem e vocês construírem, fazerem uma agulha artesanal. Tem um conteúdo bem bacaninha lá. Então, se vocês quiserem fazer, se vocês não têm, para vocês não ficarem utilizando a agulha de crochê, então vocês podem ver lá no meu Insta que tem um conteúdo referente a isso, aonde eu ensino vocês. Bom, aqui vocês já sabem, vamos esconder o fio, né? Fazemos o acabamento ali, escondemos o fio. Eu não falei muito sobre o acabamento aqui, porque a gente ainda tem mais acabamentos para fazer. Eu vou esconder esse meu fio aqui agora e já volto para nós subirmos as nossas laterais. Ah, só lembrando vocês que às vezes, quando fica esse furinho aqui no meio, né, e vocês querem que fique mais fechadinho aqui, a bordinha de vocês, o que vocês precisam fazer é apenas vir, pegar o fio de vocês e inserir por dentro dos pontos aqui de base, quando vocês vão fazer o acabamento. E com isso, vocês vão apertando mais o círculo mágico de vocês, olha. Ao mesmo tempo que vocês escondem o fio, vocês já vão fechando o círculo mágico, tá? Então, se vocês disserem, ah, mas fica bem fechadinho, mas o meu eu faço, fica com aquele espacinho no meio. Olha, é simplesmente ir fechando ele na hora do acabamento, tá bom? Então, espero que vocês gostem das dicas. Como eu já falei, se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva. Deixa um comentário aí pra mim, que eu fico feliz. Eu sei que eu não tô aqui falando sozinha. Então, tá? Façam isso. Ativem os sininhos, mandem pras amigas, pras inimigas, né? Pra aquela coleguinha que vocês não gostam, mandem pra ela também ficar vendo aí meu vídeo. Ai, brincadeiras à parte, então, vamos fazer agora a subida da nossa base. A subidinha da nossa base, eu sempre faço isso aqui. Eu seguro ela um lado avesso, venho nas carreirinhas aqui, ó, nos pontinhos, pegando as duas laçadinhas do ponto, ó. Introduzo a minha agulha, vou lá do outro lado e vou
puxar pra cá. Faço o quê? Seguro a minha laçada aqui, a pontinha do meu fio tá ali e a minha outra tá aqui. E vou fazer isso aqui. Vou fazer baixíssimos em toda a minha lateral. Tomando cuidado para não puxar esse fio, principalmente fio de malha com elastano, para não puxar ele e fazer com que a peça de vocês fique retorcida, ó. Eu puxo ele na estrutura, eu tô usando minha agulha 7 aqui, eu puxo ele na estrutura do meu fio, tá? Quando vocês usam fio de malha com elastano, sempre tomem cuidado para não puxarem o fio de vocês, para que ele não deforme a peça de vocês, porque se eu puxar meu ponto muito apertado aqui, ele vai trabalhar e vai trabalhar contra mim, e eu não quero. Então, sempre respeita a estrutura do fio de vocês aí. Eu vou fazer toda ele em volta e já venho aqui para nós finalizarmos e começarmos. Cheguei aqui ao meu final, vou cortar meu fio, olha, vou puxar a minha laçada e com minha agulha eu vou novamente fazer o meu acabamento aqui e esconder esse fio. Só que agora, aqui, eu quero que tenha um ponto igual esse aqui nesse espacinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto que eu fiz, vou introduzir minha agulha, ó, por baixo das duas laçadinhas, vou vir aqui, vou puxar, vou voltar aqui dentro e vou sair, ó, lá do outro lado. Ó, pra ficar assim, dessa forma. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio, vou colocar lá pra dentro, ó, que ele vai ficar no lado de dentro do meu cesto, né? Vou pegar este outro fio aqui também e já vou passar pra lá, tá? Essa agulha de tapeceira ajuda bastante, viu, gurias? Porque ela passa por espacinhos que a gente não precisa ficar se preocupando em passar com a agulha de crochê, às vezes dificulta um pouquinho. Então, eu vou esconder meu fio e já volto. Prontinho, escondi o meu fio. Agora, eu vou pegar minha agulha número 7, vou pegar o meu fiozinho e eu vou fazer a minha subida. A minha primeira carreira de subida, eu sempre deixo um fio guiado dentro da minha base, tá? Vou deixar aqui também. Às vezes, dependendo da estrutura do fio, não precisa, tá? Eu deixo porque já é mania minha mesmo e você sabe. Bom, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as laçadinhas que ficaram pra cima, aquelas últimas que eu fiz. Eu não vou pegar as minhas laçadinhas aqui da base, tá? Eu vou pegar as minhas laçadinhas aqui. Eu quero que a minha base, minha subidinha, suba o mais retinho possível. Então, eu não vou pegar as de baixo, vou pegar só essas aqui, ó. Tá? Como eu já falei, se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram também, comentem. Se não gostaram, digam que não gostaram, tá bom? Toda crítica, todo elogio, sempre é bem-vindo também. A gente tá aqui para aprender, né, e para ensinar um pouco que a gente sabe também. Olha, e vou fazendo nessa base o meu fio guiado que eu falei para vocês, eu vou deixando esse fio que eu deixei aquele pedacinho, eu vou deixando ele por dentro da minha carreirinha aqui, ó. Ele tá ficando aqui dentro. Então, ó. Tô segurando. Entro lá, pego as duas laçadinhas, tá? Lembrem, sempre peguem as duas laçadinhas. E vou fazendo, ó. Cada vez que eu pego, meu fio tá aqui, ó. Quando eu vou lá e finalizo o meu ponto, o meu fio fica escondidinho aqui dentro da minha carreira de pontos. Eu vou fazer até aqui o final e já venho para nós continuarmos. Bom, tô finalizando aqui. Aqui tá a pontinha do meu fio. Vou cortar. E agora, eu vou fazer a minha finalização aqui. Mesma coisa, eu vou vir aqui atrás. Introduzo a minha agulha. Alongo a minha última laçadinha aqui. Puxo ela lá pra dentro. Volto aqui no meu último ponto. Entro no centro do meu ponto. Vou lá dentro. Puxo o meu fio pra cá. E faço o meu ponto baixo, tá? Olha, e sigo agora fazendo pontos baixos centrados dentro de cada ponto de base, isso por 5
voltas. Tá? Olha, não tem mistério nenhum. Como eu falo pra vocês, vão ajustando o fio aí, respeitem a estrutura do fio de vocês, tá? Lembrem que vocês estão trabalhando com fio de malha, com elastano, se for o caso aí. Então, respeitem a estrutura do fio de vocês. Não forcem, não puxem pro cesto de vocês não ficar tortinho. Olha só. Ele vai subindo retinho, tá bom? Então, vou fazer isso aqui por 5 voltas. E aí, eu venho para nós fazermos a bordinha dele e começarmos a fazer os nossos porta-copos, os nossos mini suplás. Bom, retornando aqui, eu terminei as minhas 4 carreirinhas de subidas e vou fazer a minha 5ª carreirinha, que é a carreira de acabamento. Este acabamento, ele pode ser feito na mesma cor do fio, tá? Eu vou fazer aqui numa cor diferente, só para vocês terem um pouquinho mais de noção, para vocês verem como é que ele fica trabalhadinho aqui. Nesse aqui eu também fiz a bordinha dele diferente, até deixei um conteúdo lá no Insta, mas eu vou fazer aqui novamente para vocês verem como ele fica, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar, não no ponto centrado, mas vou entrar aqui no pontinho do meio, nas laçadinhas, pegando as 2 laçadinhas do fio, vou trazer ele aqui para trás e vou finalizar. Fiz um ponto baixo. Eu vou vir aqui atrás, no meu outro espacinho entre os 2 pontos, perdão, vou puxar o meu fio, tá? Olha, seguro as minhas 2 laçadinhas e tiro esta aqui, venho com a minha agulha aqui na anterior que eu fiz, puxo o meu fio, retiro, vou novamente com a minha agulha ali no espacinho entre os fios, olha. Vou lá do outro lado, puxo, retiro o meu fio de novo, vou aqui, puxo o meu fio, entro novamente no espacinho lá de trás. Olha. Ele fica um ponto parecido com o caranguejo, aquele que a gente faz o acabamento, tá? Então, é opcional se vocês quiserem fazer assim ou se vocês quiserem fazer ele também no caranguejo. Também vai ficar uma bordinha bonitinha. Ou se vocês só quiserem fazer com baixíssimos, aí também é a critério de vocês, tá bom? Mas é uma diquinha nova que dá pra vocês utilizarem aí nos trabalhos de vocês aí, tá? Ele vai fazendo esse trabalhadinho aqui, vai ficando parecido com uma cestinha, ó. Tá? Eu vou terminar aqui e já volto. Então, estou terminando aqui a minha bordinha. Aqui, aonde eu comecei o meu ponto, eu vou inserir minha agulha, vou fazer um ponto, meu último ponto normal. Agora, aqui, eu vou cortar meu fio, vou retirar a laçadinha, vou pegar a minha agulha de tapeceiro e vou puxar esse fiozinho lá para trás, lá para dentro. Olha. Deixa eu fazer assim, deixa eu ver se eu consigo me posicionar melhor assim, tá? Puxei ele pra dentro, eu posso esconder ele pra qualquer lado. Eu vou vir pra cá. Ó. Ajusto ele, ele vai ficando assim, viu como não tem mistério, gurias? Bem prático, bem simples, só porque ele fica com uma carinha diferente do ponto caranguejo. Olha, ele fica com uma bordinha parecendo uma cestinha. Tá? Então, vou esconder meu fio aqui. Não esqueçam de esconder o de vocês aí, bem bonitinho. Olha que fofinho que ele fica, bom? Agora, vamos começar a fazer os nossos porta-copos. Bom, para nós começarmos a fazer os nossos porta-copos, a gente tem que levar em consideração que nós queremos que ele entre
dentro do nosso cesto. Então, não importa o tamanho do cesto que você fez aí. O que importa é que você, mais ou menos, tenha uma noção de que você precisa que ele encaixe aqui dentro do cesto e que as flores dele fiquem na borda, criando esse efeito aqui, como um vasinho, ó. Tá? Então, uma dica é, você pode vir e medir internamente, ó. Aqui vai dar 10 centímetros. E aí, você vai fazer o equivalente a 10 centímetros aqui também de base, na carreira anterior às flores, tá bom? Bom, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer no meu círculo mágico, eu vou fazer 12 pontos altos utilizando o meu fio verde. Então, eu vou começar fazendo com a minha agulha 6, porque o meu fio ele é bem fininho. Então, faço o meu círculo mágico, faço 1, 2, 3 correntes e vou fazer 12 pontos altos dentro do meu círculo mágico. Se eu vou colocar 12 pontos altos no meu círculo mágico na minha primeira carreira, na minha segunda carreira, eu vou colocar 20 pontos altos. Então, vamos seguir a mesma regra anterior, quando a gente estava fazendo a nossa base do nosso cestinho, tá bom? Então, vamos seguir fazendo isso. Bom, eu já nem sei quantos pontos eu tenho. Ai, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha, falta um. Tá? 12 pontos. Vou fechar o meu círculo mágico. Olha. Bem fechadinho. Se ele abrir depois, vocês já sabem, já dei diquinha explicando como é que vocês fazem para fechar. A minha finalização aqui, eu faço da mesma forma que eu faço com os meus pontos baixos. Jogo a laçadinha lá para o outro lado. Venho aqui no meu ponto anterior, só que aqui eu vou pegar nas laçadas do meu ponto, nas laçadas que estão entre os pontos, e vou puxar e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E dentro de cada ponto de base, eu preciso colocar 2 pontos altos para totalizar no final 20 pontos. Certo? Então, vamos fazer aí e a gente volta para fazer a nossa última carreira, que é a carreira onde vai ter a aplicação. Opa, aqui é ponto alto. Onde vai ter a aplicação das nossas tão esperadas flores. Olha. Certo? Aqui, então, eu fiz 12 pontos altos na carreira de base e agora aqui eu tô colocando 2 sobre 2, então vai dar 24, tá, gurias? Eu tava pensando na base do nosso cesto e eu acho que eu falei errado. Não, tudo bem, quem nunca fugiu da escola, né? Olha só, então, o que nós vamos fazer? Eu vou finalizar aqui e agora, esta carreira aqui, eu tenho que finalizar ela com os pontos necessários para que ela fique redondinha. E como eu estou utilizando um fio sem elastano, eu também não quero que ele fique sobrando, tá? Porque às vezes o fio sem elastano, como ele é mais sequinho, às vezes depois a gente não puxar ele, ele dá uma desestruturadinha, tá? Então, aqui eu também vou seguir a minha regrinha, aquela lá de colocar pontinhos. Muita gente eu sei que faz e coloca aumentos agora na terceira carreira e deixa com 36 pontos. Então, se vocês quiserem fazer isso, fiquem também à vontade, depende do fio que vocês estiverem utilizando aí, tá? Eu aqui pedi o aumento, então vou dar um aumento. Aqui foi no 1, 2, 3, 4, 5, ó, no meu quinto ponto pediu aumento. Então, eu vou colocando, tá bom? Mas isso aqui eu faço minhas bases redondas seguindo esta regrinha. Então, vocês aí façam de acordo com o que o fio de vocês vai pedir em relação de aumentos aí. Aqui já, ó, ficou 1, 2, eu já tive que colocar um outro aumento, tá? Bom, eu vou finalizar aqui
E a gente vai começar a fazer as nossas florezinhas, tá? Vamos fazer a nossa bordinha de flores. Aqui só reforçando para vocês, porque às vezes vocês podem ficar na dúvida em relação aos aumentos, né? Nessa terceira volta aqui, essa terceira carreira. Ó, olha só, serve a mesma regrinha, tá? Ó, o meu próximo ponto alto, né? O espacinho que eu tenho está aqui. O meu ponto que eu fiz está aqui. Então, o que que acontece? Ele está pedindo aumento, porque ele está abrindo de novo. Então, serve a mesma forma de vocês visualmente, né? Verem o trabalho de vocês aí, para vocês colocarem os aumentos, tá? Ó, aqui eu fiz um aumento, aqui eu fiz um ponto alto, e agora aqui no próximo eu já vou ter que colocar aumento. Vocês lembram que lá no início eu comecei, né, com bem mais pontos ali colocando aumento? Ó. E aqui agora, se vocês olharem, olha só, eu terminei aqui. Aqui já tem um ponto próximo, que é aquele primeiro que eu comecei. Mas eu tenho um espaço muito grande, só que o meu redondinho aqui tá bem bonitinho, olha que fofinho que tá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir e vou colocar um aumento. Só que eu não vou colocar o aumento aqui, nesse último ponto. Eu vou colocar o aumento junto com o meu primeiro ponto que eu comecei lá, tá? Só para ele não ficar um espaço esburacadinho aqui. E agora, sim, eu finalizo a minha última voltinha. Deixa eu tirar a minha laçada aqui. Ó, que eu já vou fazer com agulha mesmo. Que esse fio, ele é bem maciozinho, bem facilzinho pra finalizar aqui. Ele é bem fininho, leve. Ele fica lindo nas bolsas, aquelas maxi bolsas, porque ele fica bem levezinho. Bom, feito isso aqui, vou esconder os meus fios e vou começar as minhas flores. Bom, terminei a minha base verdinha aqui. Agora, com o meu fio amarelo bem fininho, como eu já falei pra vocês, vocês podem utilizar o fio Bela Sul, né? Que é um fio que tem uma estrutura bem semelhante, bem fininha com essa que eu estou utilizando. Ou vocês também podem, através do nosso Instagram, entrar em contato para ver a disponibilidade de cores que nós temos também nos fios para venda lá. E também vocês podem utilizar para fazer tanto o suplá também, tá? Outra dica que eu vou dar aqui para vocês, que a intenção é sempre ajudar vocês, vocês podem fazer com o barbante para agulha o número 6 da Círculo Produtos também, tá? Então, fica a dica aí também para vocês. Vocês podem fazer essas florzinhas também no barbante. O que que nós vamos fazer aqui? Eu vou começar com a minha agulha 4 agora. E eu vou fazer 4 pontos baixos. Só que... Ah, deixa eu soltar meu fio. Eu vou fazer assim, eu vou fazer 4 pontos baixos, mas eu vou colocar 2 pontos baixos em cada espacinho entre os meus pontos altos, olha. Tá? Agora, eu vou fazer, no meu próximo espaço, um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no meu mesmo espaço de base, tá? Eu tô fazendo isso aqui porque eu estou fazendo com um fio que é bem fininho, tá? Se for um fio um pouco mais grossinho que vocês forem utilizar aí, que vocês não consigam utilizar uma agulha 4, vocês podem fazer pontos baixos, tá? Que é o caso do nosso miolinho. Aqui eu estou com pontos baixos para fazer o centro da minha florzinha. E agora, eu vou fazer uma, 2, 3 correntes. Vou voltar aqui e vou pegar no meio dos meus pontos altos. Ajusto a minha linha, ó.
3 correntes, vou fazer 1, 2, 3, ó, os 3 pontos estão pegando dentro do meu espacinho entre os meus pontos altos que eu fiz anteriormente, separados por uma corrente. Então, eu fiz 1, 2, 3. Quatro pontos altos. E agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui no finalzinho de novo, dentro do mesmo espaço, ó, do meu ponto alto. E vou fazer um baixíssimo. Deixa eu me posicionar melhor aqui, senão vocês não vão conseguir me acompanhar. Ó, fiz um baixíssimo. Isso tudo dentro do meu ponto, nos espaços dos meus pontos altos que eu fiz anteriormente aqui, ó. Tá? Fiz o meu baixíssimo, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes de novo. O meu trabalho está assim, né? Agora, eu vou girar o meu trabalho. Minhas 3 correntes estão aqui. Os meus 2 pontos altos estão ali, o meu espacinho aqui. Eu vou fazer o quê? Ó. Vou fazer o ponto alto lá aonde eu peguei os meus 2 pontos, onde eu lacei os meus 2 pontos, aqui, ó, na base. Vou puxar e vou terminar os meus pontos altos. Agora, eu vou fazer novamente, ó, lá no espacinho, 3 pontos. Olha. Vou fazer o meu 4º ponto alto. Vou fazer 3 correntes. Vou vir ali embaixo de novo, no mesmo lugar onde eu tô fazendo meus pontos altos. E vou terminar as minhas correntes com um baixíssimo. Vou fazer... Se eu consigo posicionar melhor para mostrar para vocês aqui. Uma, 2, 3 correntes de novo. Laço pro meu próximo ponto alto. E agora, eu vou lá na lateral do meu ponto. Aqui, guris, eu vou fazer um desenho aqui, que eu acho que vai ajudar vocês a me entenderem. Eu fiz um ponto alto, aqui era minha corrente base, eu fiz um ponto alto aqui, eu fiz uma corrente e um outro ponto alto. Eu fiz aqui a minha primeira pétala, nessa lateral, né? Ó, fiz a minha primeira pétala. Agora, eu estou fazendo aqui onde eu uni os meus pontos com a minha base, eu vou fazer a minha segunda pétala. Eu vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui a minha terceira pétala e vou virar aqui e vou fazer a minha 4ª pétala, tá? Então, vai ficar assim. Eu vou ficar com a florzinha neste formato aqui, ó. Tá? Entendido? Bom, eu espero que tenha ajudado, tá? Não sou muito boa desenhista, mas a intenção aqui é ajudar vocês a entenderem aí, tá? Então, agora, eu estou no meu ponto alto da lateral, ó. Tem 1, 2, então, eu estou aqui na minha lateralzinha. Eu vou fazer pontos altos novamente, para mim fechar a minha pétala. Então, eu vou colocar 3, agora 4,
Então, e agora, eu fiz errado. Coloquei uma a mais. Não, tá certo. Eu vou fazer 3 correntes. Ó. E vou descer lá embaixo e vou finalizar com baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. E naquela correntinha que eu deixei de separação entre os pontos altos, eu vou colocar uma nova pétala. Ó, girei meu trabalho, vou colocar aqui. Então, vai ficar uma nova pétala aqui em cima. Ó, vocês podem ajustar o fio de vocês aí. Ó. E agora, eu vou fazer as minhas 3 correntes novamente. Vou descer ali embaixo, vou fazer um baixíssimo. E aqui atrás, ó, aqui atrás da minha flor. Vou fazer um ponto baixo. E vou vir aqui no meu próximo ponto de base. Vou engatar, fazendo um baixíssimo, um ponto baixo, vou no meu próximo ponto e faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, no meu próximo, um ponto baixo, 2 pontos baixos, e está feita a nossa primeira florzinha. Desta maneira aqui, tá? Então, vocês vão repetir novamente, agora no próximo ponto, vocês vão colocar um ponto alto, uma corrente de separação e um segundo ponto alto no mesmo espaço de base. Vamos subir 3 correntes. Vamos virar nosso trabalho e vamos colocar nossos pontos altos novamente aqui dentro, laçando o nosso último ponto alto que a gente fez com aquela corrente de separação, tá? Ó. Vamos fazer 3 correntes. Então, ó, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, contando com a minha corrente de subida. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui embaixo, posso ajustar o meu fio assim, e vou finalizar as minhas 3 correntes com um baixíssimo. Vou subir fazendo mais 3 correntes. E vou fazer pontos altos. Vou girar o meu trabalho e vou aqui embaixo, no meu ponto de base, ó, no verde, eu vou fazer pontos altos, formando a minha segunda pétala, olha. Ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos e lacei lá na minha outra flor. E 1, 2, 3 correntes, desço aqui embaixo e finalizo. Subo de novo com 3 correntes, laço e venho no meu primeiro ponto alto que eu fiz e vou laçar ele, ó. Aqui do lado. E vou fazer a minha terceira pétala pegando o meu ponto alto. Ó, quando eu digo pegando o meu ponto alto, é que aqui acabou meus pontos baixos. E aqui eu fiz um ponto alto anteriormente. Então, ó.
Isso aqui. Agora, eu faço mais 3 correntes. Desço novamente ali, finalizo com um baixíssimo. Faço mais 3 correntes e vou fazer a minha última pétala. Olha. Faço meus pontos altos, pegando aquela corrente de separação que eu fiz anteriormente. Se vocês tiverem dúvidas, gurias, vocês, por favor, deixem nos comentários, tá? 2, 4, 5. Vamos fazer 3 correntes para nós finalizarmos a nossa pétala. 3 correntes para nós finalizarmos. Aqui, ponto baixíssimo, um ponto baixo. Ó, nossa segunda flor está feita. Agora, aqui atrás, eu fiz o meu ponto baixo, eu vou vir no meu próximo ponto, vou laçar ele, ó, desta forma aqui, vou fazer um baixíssimo, seguido de um ponto baixo, seguido de 1, 2, e mais 1, e mais 2 pontos. Ó. Então, vai ficar desta maneira aqui. E atrás vai ficar assim. Olha, 2, 4 pontos baixos, os 2 pontos altos, que vai formar o centro da minha flor. Eu faço o meu baixíssimo, os 2, 4 pontos baixos no mesmo espacinho de base novamente, tá? E vamos fazer isso até nós formarmos 2, 4, 6, 7 flores. Bom, aqui eu vou acabar agora, finalizando a minha última florzinha, e vou acabar a minha carreira, ó, juntando com o amarelo. Só que aqui vai dar uma diferença, tá? Então, já deixa eu explicar aqui para vocês, foi bom que isso aconteceu, por causa da nossa quantidade de pontos que a gente tem na nossa base. Então, se acaso acontecer aí com vocês, da quantidade de pontos aqui, não fechar exatamente com 2 pontos, com 1, 2, 1, 2 pontos baixos, vocês podem fazer o que eu vou fazer aqui, não tem problema nenhum, tá? Desde que o espaço entre as flores não fique tão grande, vocês podem fazer isso. Olha, eu vou fazer o meu baixíssimo aqui. Vou fazer um ponto baixo. E aqui onde eu comecei e deixei apenas um ponto, então, eu já vou colocar o meu segundo ponto. Ó, aí eu finalizo. Agora, vou cortar o meu fio. Vou tirar a minha laçada aqui. E em vez de eu ficar com 1 e 2 pontos baixos duplos aqui, então, eu vou ficar com 1, 2, 3 pontos baixos duplos, tá? Então, não tem problema nenhum. Se isso acontecer com o trabalho de vocês, também não vai afetar em nada. Ó, vou finalizar aqui e vou esconder o meu fio agora aqui atrás, bem escondidinho, para que ele não fique aparecendo. Aí, se vocês preferirem, vocês também podem costurar ele, para que ele não escape, porque como o suplá a gente vai movimentar bastante, eu até recomendo que vocês costurem a pontinha do fio de vocês bem escondidinha aí. Eu vou cortar ele aqui, e depois eu vou fazer um pontinho e vou costurar ele aqui embaixo. Ou vocês podem aplicar também colinha, tá? Não tem problema nenhum. Quem gosta aí de utilizar colinha. E a nosso suplá porta-copos, nosso mini suplá porta-copos está pronto, tá? Agora é que vem o pulo do gato, que eu vou explicar para vocês, tá? Isso é apenas uma explicação para que vocês
finalizem a peça de vocês aí. Como eu estou utilizando aqui um fio sem elastano, mas um fio bem fininho, um fio mais sequinho, ou se vocês utilizarem um fio aí com elastano, mas um fio bem sequinho, fininho também, vocês podem utilizar desta mesma técnica, que é simplesmente vocês trocarem a numeração da agulha. Por quê? Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 carreiras. Igualmente, eu tenho 3 carreiras aqui, tá? Só que a diferença é, aqui eu fiz com uma agulha com uma numeração maior e aqui eu fiz com uma agulha com uma numeração menor. Olha a diferença que deu no trabalho, tá? Então, às vezes, vocês têm um fio aí e vocês podem simplesmente utilizarem esta técnica. Olha, a diferença que deu. Esse é o benefício quando você trabalha com fio de malha. Você consegue, mudando às vezes só a variação de agulha, você já consegue um resultado totalmente diferente, certo? Então, aqui eu fiz a mesma quantidade de pontos que eu fiz anteriormente e fiz as mesmas flores que eu coloquei neste daqui anteriormente também. A única diferença, na verdade, não fiz as mesmas flores, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. E aqui eu tenho 7 flores. A única coisa que eu fiz foi deixar uma bordinha com um pouquinho mais de espaço aqui, tá? Entre as florzinhas, essas aqui. Porque eu quero, quando eu dobrar, eu quero que elas se entrelacem, ó. Tá? Fica um buquezinho assim. Então, a dica é, simplesmente vocês trocam a numeração da agulha de vocês aí e vocês fazem a mesma quantidade de pontos que vai dar um resultado menor, certo? E caso vocês não queiram trocar a agulha, o fio de vocês é um pouquinho mais grosso, vale a nossa velha dica lá de medir a base. Ó, tem 12 centímetros, tá? Aí vocês medem a base de vocês para vocês saberem o quanto que vocês têm que fazerem de carreiras ali, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com dúvidas, esse é um passo a passo bem simples, mas ele tem um certo processo um pouquinho mais elaborado, mas também não é nenhum mistério para vocês executarem. Se ficaram com dúvidas, qualquer coisa, deixem aí nos comentários, por favor, tá? Já se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem os próximos conteúdos também, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial.